Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez para buscarmos a presença do Senhor. Eu sei que já estamos na presença do Senhor, que já temos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele nunca se afasta de nós. Nós tivemos uma noite agradável, eu creio, uma noite abençoada por Deus. Estamos juntos agora para receber a palavra de Deus em nossas vidas. Esse é o nosso momento devocional, o momento em que nós nos curvamos diante do Senhor, o momento em que mostramos, não é, o quanto somos dependentes do Senhor, o quanto necessitamos do amor de Deus, da presença do Senhor. Os dias mostram isso, os dias estão apontando para isso, apontando a necessidade do homem com relação à presença de Deus. O homem necessita da presença de Deus, o homem precisa ou necessita da salvação. E, sem sombra de dúvidas, nada melhor do que estar na presença de Deus, nada melhor do que buscar a presença de Deus e começar logo o dia buscando a presença do Senhor, sabendo que Ele não nos abandona, que Ele está sempre ao nosso lado, tem sempre uma resposta para as nossas vidas. Hoje não é diferente, hoje nós estamos na presença do Senhor, nós estamos buscando o Senhor, estamos louvando e bendizendo o seu nome desde cedo, desde que acordamos, já estamos alimentados fisicamente, vamos continuar nos alimentando espiritualmente, já recebemos o pão quente, já compartilhamos o pão quente, agora nós estaremos nos alimentando da palavra de Deus, nos alimentando daquilo que Deus reservou para cada um de nós. Então, hoje, de uma forma muito especial, claro, como sempre, eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é uma passagem também bem conhecida, eu sempre gosto de ressaltar isso, uma passagem bem conhecida de todos, capítulo 16 do livro de Atos, os versículos 30 e 31, somente esses dois versículos, Atos 16, de 30 a 31, versículo 30 e versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu quero repetir, peço permissão a todos para repetir a leitura desses versículos, capítulo 16 do livro de Atos, versículos 30 e 31. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Um momento especial na vida daquele homem, um momento especial também na vida do apóstolo Paulo, na vida de Silas, companheiro do apóstolo Paulo, naqueles momentos de viagem missionária. Bom, é necessário nós termos o entendimento que crer em Jesus como Salvador é muito importante para as nossas vidas. É necessário nós termos esse entendimento que devemos crer no Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Não é religião, não é boas obras, nem a prática de rituais ou de orações excessivas, como acontece, que pode salvar o homem. Não é? O homem deve ter consciência da sua necessidade de Deus, necessidade diante de Deus. Somente crendo e confessando que Jesus é o Filho de Deus, que veio, que morreu, que ressuscitou para perdoar os nossos pecados, então é que seremos salvos. Só a partir daí é que podemos contemplar a salvação. Esta é uma necessidade comum, é uma necessidade humana, é uma necessidade muito comum nas pessoas, essa necessidade, a necessidade da salvação. As pessoas não aceitam, não falam, não comentam, mas todos sentem no seu íntimo, no seu ego, essa necessidade, a necessidade
da salvação. Apesar das aparências, por exemplo, aquele homem, aquele carcereiro, homem forte, homem seguro de si, mostrou-se necessitado e sedento pela salvação. Esta é a realidade de todo ser humano, é a sede de salvação. Mas crer em Jesus é a salvação. Esta é a palavra para as nossas vidas. Crer em Jesus é a salvação. O capítulo 16 do livro de Atos, como nós lemos 2 versículos do capítulo 16, aponta ou registra acontecimentos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e que já começa com a separação de Barnabé, seu companheiro de viagem, por conta ou por causa de João Marcos. Houve a separação, e está registrado no final do capítulo 15 de 36 a 41. Em seguida, Deus determina a missão de Paulo e determina que Paulo siga a viagem, mesmo que ele vá em frente, que ele prossiga sem a presença de Barnabé. E é através de uma visão que Deus fala ao apóstolo Paulo, no capítulo 16, logo no versículo 9, tem lá o registro da visão que Paulo tem para que ele passe a Macedônia. Então, chegando a Macedônia, lá na Macedônia, acontece a conversão de uma jovem chamada Lídia, está aí no capítulo 16, versículos 14 e 15. Então surge o primeiro problema nesta viagem. Paulo exorciza uma jovem possessa de adivinhação, no capítulo 16, versículo 18, e por conta disso, Paulo e Silas foram açoitados em praça pública, açoitados com varas e jogados no fundo da prisão local lá de Filipos. Tá? Então, como grande testemunho de fé, como grande testemunho do compromisso, da comunhão com Deus, esses homens de Deus, eles naquela mesma noite, eles estavam louvando e glorificando o nome do Senhor, entoando louvores ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. E por volta da meia-noite, ocorre um repentino terremoto naquela cela, naquele lugar, naquela prisão, e abriram-se, diz a palavra de Deus, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Está aí no versículo 26. A primeira reação do carcereiro diante dessa situação, o carcereiro que era responsável por todos os presos naquele momento, foi de medo. A primeira sensação foi de morte, o primeiro pensamento dele foi de morte. E ele teve muito medo. Então aí identificamos 3 necessidades existentes no homem na hora da morte. Na hora da morte sempre surgem algumas necessidades. E pelo menos 3 nós identificamos nesse texto. A primeira necessidade é de salvação. É muito comum. Claro, diante da morte, a primeira necessidade do coração do homem é de ser salvo. O que pensou o carcereiro naquele momento? O que pode ter passado na cabeça do carcereiro naquele momento? Pelo menos nós podemos imaginar. Serei justificado pela fuga dos prisioneiros. Serei julgado, serei condenado à morte. Minha família passará por grande vexame, que garante uma vergonha muito grande para toda a família. Não, o vexame vai trazer uma grande vergonha para mim e para minha carreira e para toda a minha família se esses prisioneiros realmente tiverem fugido. Tudo parecia estar perdido para aquele homem. Ele estava numa situação tão delicada que ele achava que tudo estava perdido, que não havia solução. O melhor, então, naquele momento, ele pensou, era o suicídio. E isso acontece até hoje com muitas pessoas, quando não encontram uma saída, quando acham que não tem solução para o problema, pensam contra a própria vida. Entretanto, a solução estava bem ali, bem perto dele. Paulo se fez ouvir em meio àquele momento de dúvidas no coração daquele homem. Paulo fala com autoridade, Paulo fala com conforto. Paulo diz, não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal. Muitos continuam hoje em dia em desespero, muitos continuam em desespero, em angústia, à semelhança do carcereiro filipense, atentando contra a sua própria vida. Muitos ainda estão assim, como se não houvesse solução. Mas nós entendemos que crer em Jesus é a solução,
crer em Jesus é a nossa salvação. A segunda necessidade que nós identificamos é a necessidade de humildade. O carcereiro foi até Paulo, foi até Silas, se aproximou dele, prostrou-se aos pés daqueles homens de Deus, prostrou-se diante daqueles homens. Podia ele acreditar serem homens de Deus, serem homens responsáveis por tudo o que estava acontecendo naquele momento. A pergunta feita é surpreendente. Ele vai em busca de sua salvação. É isso que ele quer uma resposta para a sua situação. E ele vai em busca da salvação. Ele se humilha diante de Paulo, ele se humilha diante de Silas. Ele passa a compreender o sentido da presença daqueles homens de Deus na sua cidade, aqueles missionários. O carcereiro, então, é forçado a reconhecer que deve ir entender-se com Deus, que é preciso reconciliar-se com Deus, que é preciso buscar a presença de Deus, o Deus proclamado por Paulo e Silas. Nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais complicados, mais sem respostas, o homem sente essa mesma necessidade. O homem sente a necessidade de reconciliar-se com Deus. O homem sente no íntimo a necessidade de reconciliar-se com Deus. Não há fortes e não há quem não se dobre diante de Deus nesses momentos, nesse momento de dúvida, nesse momento de incerteza, nesse momento de dor, nesse momento de morte. Que seja tocado sempre de humildade o homem que sente esse desejo quando a morte lhe bate à porta, porque crer em Jesus é a salvação. A terceira necessidade que identificamos é a necessidade de fé. A resposta dos missionários é a declaração clássica de como alguém pode ser salvo, ou seja, crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo ressalta a necessidade de confiança em Jesus, a necessidade de que haja confiança, a certeza de que Jesus está trabalhando, que Jesus está agindo, que Jesus está cuidando, que Jesus está tomando as providências necessárias para as nossas vidas. É necessário isso. E Paulo destaca a questão de se entregar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É necessário ter fé nessas horas. A dúvida que surge no coração do homem pode ser aplacada pela fé. Então nós temos que ter fé. A dádiva oferecida ao carcereiro naquela noite é estendida a toda a sua casa, é estendida a toda a sua família. É a família, então, o centro das atenções do apóstolo Paulo. Não somente a vida do carcereiro, mas de toda a família do carcereiro. Todos deviam ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de salvação, crer e serem batizados. Não somente ouvir, mas crer na palavra de Deus e serem batizados. A fé de um membro da família não dá cobertura aos outros membros. Não é um plano de saúde que as pessoas possam fazer dando cobertura aos entes queridos, aos parentes mais próximos. É necessário fé. Imediatamente, o carcereiro e a sua família receberam a palavra de Deus de todo o coração e, além de receberem a palavra de salvação, entregaram a vida ao Senhor Jesus. Existe hoje uma grande necessidade desse cuidado de atenção na palavra de Deus, desse cuidado em receber a palavra de Deus em toda a família. Existe hoje uma grande necessidade de se receber a palavra de Deus e crer na palavra de Deus para que haja salvação. Existe a necessidade da fé. Hoje estamos vivendo dias em que precisamos de fé. É necessário fé, é necessário exercitar a nossa fé. Crer em Jesus é a salvação. Meus amigos, meus irmãos, podemos então concluir afirmando que é necessário crer em Jesus como Salvador. Denominação não salva, batismo não salva, pregador muito menos, pregador não salva ninguém. Somente crendo com o coração
e confessando com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou para vencer a morte e perdoar os nossos pecados, é que seremos salvos. A partir daí é que seremos salvos, surgindo ou suprindo sempre, suprindo as necessidades do coração humano e suprindo sempre aquilo que nós necessitamos. É preciso ter fé, é preciso ter humildade, é preciso crer na palavra de Deus. E este é o nosso exercício devocional. Nós devemos fazer isso, nós devemos buscar a presença de Deus, crendo que Ele já está agindo nas nossas vidas. Não é momento de desespero, de desânimo, não é momento de perder as esperanças, mas é o momento de fortalecer nossa fé e alimentar cada vez mais a nossa esperança em Cristo Jesus. Eu quero que você pare um pouco e pense nisso. Pense na vida daquele homem, daquele carcereiro, e pense na sua vida também. É necessário termos comunhão com Deus, é necessário entendermos que Jesus é a nossa salvação. Eu quero lhe convidar agora para orar comigo. Eu quero orar por você, quero orar por sua família, pela sua família. Vamos estar juntos em oração neste momento? Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, estamos diante de Ti, Pai, e Te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Fortalece nossa fé em Ti, Pai. Permite, Senhor amado, que tenhamos no coração a certeza do Teu amor, que tenhamos no coração a confiança de que o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. Que nós não tenhamos a fraqueza, Pai, de desistir da vida, mas que tenhamos a coragem de continuar prosseguindo, Pai, confiantes de que o Senhor está conosco. Fortalece nossa fé, Pai. Fortalece nossa esperança em Ti, Pai. E que tenhamos um dia, uma semana abençoada por Ti, Pai. Tudo conduzido por Ti, tudo abençoado por Ti, Pai. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Pai. Sede com cada pessoa que está recebendo a Tua palavra neste momento, Pai. Sede com seus familiares, sua família, seu lar, Pai. Seu trabalho, sua atividade, tudo aquilo que eles estão necessitando neste momento, Pai. Vá ao encontro, Pai querido, dos necessitados, dos enfermos, dos desamparados, daqueles, Pai amado, que clamam por Tua presença e necessitam da Tua salvação, Pai. Sede com os pastores, com as igrejas, com os missionários, com os campos missionários, Pai. Nos abençoa, Pai. Concede-nos a Tua paz, Senhor. Nós oramos juntos neste momento, agradecidos por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dele. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, Deus nos dê um domingo abençoado, um dia abençoado, uma semana abençoada, e que logo em breve nós estaremos juntos aqui novamente buscando a presença do Senhor. Quero agradecer aqui a presença de Vicente Alves, Glorinha Santos Carqueja, Cláudia Rates, Helena Souza, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Agradeço a Josinice Barros. Deus abençoe a vocês, todos vocês. Ruth Leonora, Deda Sabino, Maria Sueli do Nascimento, Elizabeth Bezerra, Sandra Ângela, Itamar Barros, graças a Deus. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. É bênção de Deus, graças a Deus. Vamos compartilhar. Iremar dos Santos Isídio, Deus abençoe. Simone Salles, Deus abençoe, Simone. Abençoe a todos vocês, todos que estão aqui neste momento. Maria José, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Bom, então, essa mensagem daqui a pouco vai estar no YouTube, também vai estar disponível para você compartilhar com outras pessoas. Muitas pessoas estão necessitando ouvir a palavra de Deus. Nós temos essa missão de compartilhar a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe e esteja conosco durante todo o restante do dia. Fiquem na paz.